Isso. Ó, teoricamente começou lá, tá? Vamos ver aqui. Abre aqui. Eu não sei onde é que entra aqui no Face. Só clica no negócio que ele compartilhou agora. Teoricamente começou lá, tá? Vamos ver. Ó, tô compartilhando, hein? Começou sim, tá? Dá para compartilhar? Deixa eu ver aqui, compartilhar agora público. Eu compartilhei já no meu. Só clica no negócio que ele compartilhou agora. Teoricamente começou lá, tá? Vamos ver. Ó, tô compartilhando, hein? Ele está com gap. Dá para compartilhar? Estamos É porque no Facebook, no computador de vocês, o ideal é a gente desligar o som de lá, tá? Tem um delay, né? É que aí no Facebook de vocês, vocês desliguem o som, tá? Desliguei. Aqui não tem, no celular não tem como. Olha, minha técnica de informática disse que no meu aqui não dá para fazer isso. Tem que dar, ué, é só ir no seu Face. Você não é amiga do Mário, não? Eu vou entrar no Facebook, vamos ver o que vai dar. É, você entra no Facebook, vai no Mário, o Mário está transmitindo, aí você compartilha a transmissão dele para os seus amigos. Seu público, né? Tá, eu vou lá. É só abrir uma outra página, né? Não você sai daqui, não pode sair daqui, não. Ué, cadê o Luiz? O Luiz saiu e deve estar voltando. Compartilhado. Só que tem que abrir outra página, coitadinho. Ele saiu da nossa transmissão para lá no Face. Não precisa entrar no Face. Não, para compartilhar precisa, querida. Já foi compartilhado. Ela já compartilhou. Ah, o Mário compartilhou, eu compartilhei do Mário, agora você compartilha, que aí pega mais gente ainda. É, então, eu já fiz. É, eu vou ficar aqui no... Tá, eu vou lá. Eu vou ficar aqui nos comentários, tá? Para eu ficar vendo o que está acontecendo, para ir mediando. Então, assim, então vamos começar, né? Boa tarde aí a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite aí aos amigos do Facebook, das mídias sociais, né? Então, começando aqui uma live com a Carla Rodrigues, né? Que é uma médica professora da FURB, médica da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha no AG da Velha, né? Dá aula para qual semestre, para qual período, Carla? 7ª e 10ª fase atualmente. Então, tá bem. A Elfia aqui técnica de enfermagem há muitos e muitos anos aqui na cidade, né? Dá aula, já trabalha como vacinadora no SF, né? Conselheiro Municipal de Saúde, então seja bem-vinda. E aqui está o Luiz Costa, que é farmacêutico, professor da universidade, aqui também da FURB, né? Tu podia só relatar para mim quais são as disciplinas que você dá aula e qual é a disciplina, porque se eu tentar falar, eu vou errar, Luiz. Pede o Luiz para baixar o som do Face dele. Zero som do seu Face lá, Luiz. Está dando a companhia. O Luiz Costa, que é farmacêutico, professor da universidade. Oi. Né? Luiz, me passa qual é a tua disciplina que você dá ministra aula e quais são os cursos.
E vou pedir para vocês para tirarem o volume do Facebook, tá? Você também. Tira o volume do Facebook. Ou, se vocês quiserem, fecha o Facebook de vocês, né? Porque a transmissão já está Agora já acontecendo, está tá? transmitindo. Beleza. Vamos lá. Luiz, tu está me escutando, Luiz? Agora sim. Agora sim, Luiz. Luiz, me passa só qual é o curso que tu dá aula, qual é o mestre e qual é a disciplina. Liga teu microfone, Luiz, por favor. Alô, alô, alô. Seu microfone. O Luiz está com problemas técnicos lá. Farmácia da FURB. Passa só qual é o curso. Farmácia. Qual é o mestre e qual é a disciplina? Eu dou aula de ética nas últimas fases, na 9ª fase do curso de farmácia, e dou aula de saúde comunitária para o conjunto dos cursos da área da saúde, exceto medicina. E dou também a disciplina de atenção primária em saúde. Ok. Alguém ainda está com o Facebook aberto ainda aí, está vazando um som. Enquanto vocês vão fechando, e eu então vou me apresentar, eu sou Mário Cato, vou ser mais o entrevistador de vocês hoje, né? Sou Mário Cato, sou médico, também da Secretaria Municipal de Saúde, trabalho no Centro de Saúde do Idoso, também dou aula na FURB, né, na disciplina de geriatria. Então, estou aí para conversar com vocês hoje um pouco sobre o coronavírus, né? Só para a gente ajustar, Luiz, é o teu Facebook que está aberto, tá? Está dando um eco. Por favor, Luiz, fecha o teu Facebook, por favor. Então, eu queria fazer uma rodada um pouco com vocês, né? Para tentar vocês falarem um pouco sobre a percepção sobre o coronavírus e o que isso tem impactado um pouco dentro do dia a dia de vocês, né? Então, Carla, pode fazer iniciar a nossa conversa? Luiz, fecha teu Facebook, Luiz. Eu queria fazer uma rodada um pouco mais para tentar vocês falarem um pouco sobre a percepção sobre o coronavírus. Antes de você começar, cara, deixa eu fazer um apelo para o Luiz. Luiz, fecha todas as abas do teu computador e deixa só o stream ligado. Você deve ter muito celular também. Glória, Senhor. Vai, Cato, agora beleza. Mas a gente vai ficar bom aí. Antes de começar, tá, eu vou já dar um alô aqui para Karen, que está aqui, Karen Rezende, a Bruna também está aqui, Eduardo Braga, Ingrid, nosso querido Edson Adriano está aqui nos acompanhando, tá? Então, um abraço a todos aí para vocês, né? E aí, deixar aí um pouco, uma rodada aí para vocês falarem um pouco sobre o coronavírus e o que isso tem trazido aí no dia a dia do trabalho de vocês aí. Quem quer começar? Olha, eu queria agradecer o convite aí do Mário e também a presença aí dos nossos ilustres amigos e já agradecer aos profissionais aí que estão na frente de batalha, atendendo os pacientes, né, com grande risco aí nesse momento, né. Só para registrar, eu estou dando 3 disciplinas de saúde comunitária nesse momento, envolvendo 5 cursos da área da saúde na FURB, e tem sido uma experiência bem importante, né?
porque vivenciar uma pandemia e falar de saúde pública, né, de estar desenvolvendo os conceitos de saúde, né, de prevenção, de promoção, e mesmo da história do Sistema Único de Saúde no Brasil e a sua importância é algo assim que é realmente inusitado, né? E que fortalece, né? Fortalece essa área, né, da saúde coletiva, do movimento sanitário no Brasil, né? E que, com certeza, né, o que nós acumulamos nesse período do movimento de reforma sanitária até este momento, né, com o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, né, o atual estágio de implantação, ele tem sido fundamental para a resposta a essa pandemia, né? Então, o que nós temos de riqueza é isso, e a nossa fraqueza atualmente é a gestão, né? A gestão federal, principalmente, né? Está pecando muito, né? No sentido das incertezas, né? Eu acho que os estados e os municípios têm procurado dar resposta. Eu acho que essa é uma grande qualidade e um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a descentralização, né? Que é a saúde no município, nos estados. Então, eu acho que quem está realmente dando, né, a direção para esse momento são os estados e municípios, né? Fico por aqui. Então, eu gostaria também de passar uma mensagem para os profissionais de saúde, né? A todos os profissionais em geral, porque a gente tem uma grande preocupação no momento dos profissionais que estão indo a óbito, né, devido ao Covid, e a grande preocupação de se proteger para não pegar esse vírus, né, no trabalho. E um outro problema que a gente está enfrentando é os profissionais de saúde que estão afastados por estarem dentro do grupo de risco também, né? Que temos profissionais de saúde com mais de 60 anos, temos diabéticos, temos várias doenças aí, né? Várias causas, vários motivos de afastar esses profissionais para evitar que corram o risco frente ao trabalho, pegar essa doença, né? Então, essa é uma grande preocupação no momento. Infelizmente, a gente tem um governo federal que diz que é só uma gripezinha e não é o que a gente está vendo em Manaus, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, né? É lamentável que o nosso país tenha um presidente que vê o Covid desta forma, né? Cabe a nós se proteger, quem está na linha de frente aí trabalhando, se proteger muito, porque quem é profissional de saúde sabe que precisa fazer esse trabalho para cuidar do próximo. Quando a gente vai a um local de trabalho e faz parte dessa equipe, a gente tem medo, mas a gente tem uma missão maior de cuidar do outro, né? Então, sabemos que naquele momento nós precisamos estar ali para cuidar do próximo. E obrigado por estar nesse momento aí com vocês, né? Vocês têm muito mais conhecimento do que eu, mas tenho certeza que o pouquinho que a gente pode colaborar, a gente está colaborando aí. E dizer também que eu também estou afastada, porque estou dentro do grupo de risco, né? Por também ter asma, também não posso ficar trabalhando na linha de frente, mas estive 10 dias nesse trabalho e acabei adoecendo, né? Também com suspeita do Covid, mas graças ao bom Deus deu negativo, porque a gente também se protegeu com todos os EPIs que tinha naquele momento, né? Então, cabe a cada um de nós, profissionais de saúde, que está lá na linha de frente, se proteger, né? Isso é muito importante. Eu acho que Santa Catarina fez um bom trabalho, o governo de Santa Catarina, né? Ele já teve uma mente do isolamento desde o início, né? Quando surgiu a pandemia aqui no Brasil, no mundo. Eu acho que o Santa Catarina foi exemplo. E feliz de nós se a gente tivesse um presidente assim, né, que olhasse a doença de uma forma séria e protegesse o seu povo.
Eu acho que isso que o ministro de Saúde deveria fazer, e um presidente também, proteger o seu povo. Era o mínimo que uma sociedade poderia esperar de um governo. Estamos aí, disponível. Carla, antes de você dar a tua fala inicial, queria que tu já respondesse a Vanderleia Figueiredo, que ela também já perguntou se a pandemia está sob controle em Blumenau, né? Então, dá o teu boa tarde aí, mas aí aproveita e já responde a Vanderleia, por favor, e um abraço a Vanderleia pela pergunta, tá? Boa tarde a todos que estão acompanhando, né? Eu sou Carla, o Mário já apresentou, né? Nós estamos ampliando, né, o nosso diálogo, né? A Vanderleia perguntou, nós temos acompanhado, né, com certo distanciamento, vamos dizer assim, né? Porque a gestão faz os pronunciamentos, né, e libera o número de casos, né? Nós temos essa condição de ser um vírus desconhecido, né, que a gente vai ter que viver com a experiência vivida nos países da Europa e dos Estados Unidos, mas são realidades diferentes da nossa, então nós temos que avaliar a nossa realidade, né? Em Blumenau, nas primeiras 4 semanas, nós viemos no número crescente, né, de pessoas, de casos novos, né, chegando a partir da terceira para a 4ª semana que a gente começou a ter internações, né, pelo Covid, né, até então eram casos que eram identificados e colocados em quarentena domiciliar, né, e as internações do Covid, sendo que até o momento nós tivemos em UTI, né, o máximo de 6 pacientes, né. Hoje nós estamos com 105 casos em Blumenau, em UTI 5 casos, em enfermaria 2 casos. Então, até que teve uma estabilidade nas nossas internações em enfermaria e UTI, né, e dentro da linha. Ou seja, o nosso entendimento enquanto médicos, né, é de que o isolamento social permitiu que a gente não tivesse, né, o boom de casos, né, dentro de Blumenau também. Né? Mas, nessas 7 semanas, né, nós estamos aí hoje com 40 dias, né, 40, 41 dias de enfrentamento do Covid, né? Agora, na última semana, diminuiu o número de casos identificados, mas nós recordamos que existe uma grande subnotificação. Né? Então, se eu tenho hoje 105 casos e a expectativa é que tenha subnotificados a relação de 1 para 8, né, eu teria 800 pessoas, né, já passando por uma contaminação com o Covid e transmitindo. Né? Então, a capacidade do vírus é muito grande. Né? Nós temos um distanciamento, eu faço uma crítica, até então tenho pedido, solicitado várias vezes, mas a gestão ela não estabeleceu um canal direto, né, com os profissionais, com os servidores, né, para poder colocar o que é o plano, né, e quais são as contingências do comitê de crise que estão sendo desenvolvidas. Então, nós não sabemos ainda hoje qual o número de profissionais de saúde atingidos, né, ou o número de servidores atingidos, porque podemos ter também, tanto na educação, data venha lá, nossa secretária de educação, positivou essa semana, né, quanto na assistência social, que devido a toda a crise econômica, a assistência social também está na frente de atendimento. Então, nós não sabemos, não é divulgado, nós já pedimos, né, eu já coloquei que faz parte do enfrentamento da emergência, saber o número de profissionais atingidos. Né? E a segunda informação que a prefeitura não está liberando é a taxa de ocupação dos leitos. Né? Nós já tivemos aí várias personalidades, né, nas redes sociais, né, relatando isso, que a gente precisa da taxa de ocupação dos leitos, até para saber como é que vai ser o enfrentamento no futuro. Né? Então, a Blumenau, eu considero que ela é ponto de passagem do comércio, Florianópolis, Curitiba, São Paulo,
né? Então, enquanto for isso, nós vamos continuar recebendo casos novos de Covid, nós vamos ter que continuar enfrentando esse Covid aí. Desculpa se eu falei demais. Vai, Mário. Queria agradecer aqui o pessoal que está entrando nessa live aí, tá? E pedir para o pessoal curtir, compartilhar para que essa live consiga caminhar e chegar a todos, porque acho que a informação é uma grande forma da gente combater o Covid, né? E só queria falar um pouco sobre... tem uma questão da quarentena, né? E eu tenho trabalhado com os gráficos, pensando na ótica do primeiro dia de infecção. E aí eu fiz uma comparação, porque o Brasil é muito difícil da gente estudar o Brasil como um todo, então a gente tem que trabalhar o Brasil por pedaços, né? E aí eu fiz uma pequena comparação entre Santa Catarina e São Paulo. Peguei o primeiro dia de infecção de São Paulo, que foram 2 infectados, com 0, né? E aí, então, no 5º dia de infecção, tá? São Paulo tinha 2 infectados, Santa Catarina tinha 7. No 10º dia de infecção, São Paulo tinha 13 e a gente já estava com 57. Então, a gente estava quase 5 vezes mais que São Paulo. No 20º dia de infecção, tá? São Paulo tinha 164 pessoas infectadas e Santa Catarina estava com 235. Só que teve uma mudança nesse gráfico que, a partir do 25º dia de infecção, São Paulo estava com 630 e Santa Catarina com 418. E qual foi a grande ação que a gente fez? A gente começou a quarentena no nosso 5º dia de infecção. Então, no nosso 5º dia de infecção, a gente começou a já fazer a quarentena. Ele demorou basicamente 15 dias para trazer bons resultados, mas ele trouxe bons resultados. E São Paulo foi fazer a quarentena dele somente no 25º dia de infecção. Então, São Paulo começou a quarentena dele no dia 24 de março e a gente começou a nossa no dia 2 de março. Então, o tempo que a gente demorou para fazer a quarentena, que foi muito mais precoce que São Paulo, fez com que a gente mudasse as curvas. Se a gente não tivesse feito quarentena, a gente possivelmente seria hoje já para São Paulo, tá? Lógico que não tem muito como comparar a questão de populacional, mas eu gosto de mostrar disso como a quarentena é importante. E o que me preocupa é que a quarentena foi muito afrouxada nas últimas semanas. Essas 2 últimas semanas a gente afrouxou muito, sendo que nessa semana que passou agora, com a retomada do comércio, acho que a gente pode colher lá na frente muito mais casos do que a gente vinha acompanhando agora. Então, isso é para responder um pouco a pergunta se a pandemia estava controlada em Blumenau. Eu acho que a gente tinha começado com uma boa ação e a gente não jogou isso fora, né? E queria tentar responder um pouquinho a Karen, que ela fez 2 perguntas para a gente, né? Se o teste aplicado pode dar falso negativo, tá? E quais são os sintomas menos conhecidos do Covid. Então, queria deixar aí para o farmacêutico aí responder um pouco sobre falso negativo, falso positivo, até dar uma rápida explicação do que é isso, e aí pedir para a Carla depois falar um pouco dos sintomas menos conhecidos do Covid, tá bem? Bom, Cato, tem os testes rápidos, eles têm se demonstrado, do Covid em torno de 75% de falso negativo, né? Então, isso não tem... ele tem uma importância, né, epidemiológica e tal, inclusive, né, para testar profissionais de saúde, de maneira geral, mas ele tem essa deficiência. E o problema maior do Brasil, realmente, é que não está testando, né? O PCR é só realizado, que é o teste confirmatório, né? E aqui em Blumenau nós temos o Genolab, né? Que está credenciado junto ao LACEN de Florianópolis para fazer o teste, né, confirmatório. Então,
além do próprio LACEN, né, que tem a sua cota nacional, que é muito pouco, né, então só faz teste hoje quem está realmente com um quadro já adiantado e hospitalizado, entrando para hospitalização, não se está testando, a não ser profissional de saúde que está testando, isso é positivo, mas o número ainda é muito pequeno. Então, isso nos dá uma situação muito distante da realidade, como a Carla falou, né? A gente teria aí 1 para 8, né? Então, os dados, se falando hoje em números confirmados, né, Carla, 105, né? Nós teríamos aí mais de 700 casos, 800 casos, né? Então, eu acredito que nesse escuro, né, tivemos muito tempo para resolver esse problema. Os testes agora estão chegando e muita informação desencontrada, né, a nível federal. Então, não se tem claro a dimensão. A gente tem claro a dimensão no sentido de projeção, né, que está acontecendo no mundo inteiro, né, e de que realmente a gente teria aí 7 vezes mais, 8 vezes mais número de casos do que está aparecendo. E outra situação muito complicada é que as pessoas estão morrendo sem ter sido testadas, né? Então, a gente tem também um número de mortes por Covid sem confirmação e sem teste. Isso é muito ruim, né? Isso favorece aos que não estão levando essa situação a sério. O que é importante também, Cato, só destacar em relação a essa questão do número de casos e tal, é que realmente o Brasil, de maneira geral, eu estou aqui pegando o exemplo do DF, o Distrito Federal está com um trabalho muito forte desde o início, né? Antes de São Paulo e junto com Santa Catarina. E aqui está muito interessante o achatamento da curva, né, o controle, né? E tem se mantido aqui todo o comércio fechado, todas as escolas fechadas, né? Não abriu nada aqui até agora, né? E a projeção ia até maio, né? Até 15 de maio, até 10 de maio. Então, o que Santa Catarina está fazendo agora, eu acho que estão jogando todo o esforço fora, né? A gente pode voltar a ter novamente uma curva muito elevada, aí, com número, novamente, de casos elevados e mortes, o que eu acho lamentável. Vinha muito bem o governo do Estado, mas a pressão do comércio, da indústria, né, levou a esse abrandamento do isolamento. Eu acho muito ruim isso. Oi, Cato. Com relação aos sintomas, né, do COVID, né, tem os comuns que a gente já conhece, né, que é o quadro gripal, de coriza, dor na garganta, a tosse, né, que é a característica, e principalmente a febre, né. De sintomas pouco conhecidos do COVID, que veio até por último, foi realmente a questão da perda do olfato, né, e do paladar, porque está correlacionado, né, ou seja, como tem uma carga viral intensa com o processo inflamatório na região do nariz, né, nasofaringe, então todo que afeta essa região fica comprometido, então parece que a inflamação pega o sistema nervoso e tem essa perda, né, do olfato. A fonte de entrada são mucosas, então, da boca, do nariz e principalmente dos olhos, né? Então, é complicado, né? O pessoal colocou a máscara para sair, mas você pode colocar a máscara, mas qualquer um que conversar contigo e estiver aspergindo ou fazendo, porque sempre tem aquele que não quer usar a máscara, você tem ainda a entrada pelos olhos, né? Então, pode ter um pouco de irritação conjuntival também, se começar por ali, né? O caso da pneumonia, que aí daria sintomas mais da falta de ar, né? Se a pessoa não é do grupo fator de risco, o grupo fator de risco ele desenvolve esse sintoma mais rapidamente, né? Mas ele tem observado que é lá entre o 7º e o 10º dia que vem os sintomas, então parece que a pessoa tem uma outra piora depois de avançar naquela gripe ali, né? O exame, igual o Luiz estava falando também, ele tem que ser usado no dia correto.
Então, às vezes, não é a condição do falso negativo, é do dia errado que você aplicou o exame, né? Então, o exame, ele pode ter uma porcentagem, sim, de falso negativo, como do falso positivo também, né? Falar que a pessoa tem e, na verdade, ela não tem, né? Nos seus extremos ali. Então, a cada 5% ali dos casos, né? Menos do que isso, você pode chegar a ter. Por isso que nós, médicos, né, Cato, a gente fala que a clínica tem que ser soberana, né? Então, se eu estou com o paciente com clínica, mesmo com exame negativo, eu tenho que acompanhar o paciente. Eu tenho que fazer o procedimento e acompanhar, né? Infelizmente, o exame clássico vai ser a tomografia, né? Que aí ela mostra lá a imagem em vidro fosco, né? E não é para todo mundo, e agora nós vamos começar a observar isso pelo Brasil afora. Não é para todo mundo que tem a entrada no PS, não é todo mundo que tem a vaga no pronto-socorro, não é todo mundo que tem a vaga para a enfermaria, não são todas as enfermarias que vão conseguir a vaga na UTI, e não são todas as UTIs que vão conseguir salvar todos os pacientes, né? Então, nós temos que estar atentos para os cuidados primários de proteção, né, para toda essa área, né, de entrada de mucosa que nós temos. Bom. Antes de passar para a Elfi, que eu vou fazer uma pergunta para a Elfi, para ela me colocar um pouco para a gente como é que está essa questão dos EPIs dentro do serviço de saúde, né? Porque a gente fala muito da qualidade e da quantidade desses EPIs, mas antes da Elfi responder essa pergunta, queria agradecer aqui a Isabel, que está aqui com a gente, nossa colega médica também, a dona Lourdes, Edinã, a minha tia Helena, lá de São Paulo, está nos assistindo, né? A Santuza, Tassiana, Gisela, Cleide, e a Ana Maria coloca aqui que a quarentena é fundamental para combater o Covid-19. Com a abertura do comércio, deve aumentar a curva, pois o povo ainda acha que não é tão grave quanto parece. Ela coloca como é triste, né? Então, aqui os comentários aqui do pessoal que está assistindo a live, muitos dos nossos amigos, né? E, Elfi, me conta um pouco sobre essa questão dos EPIs, né? Eu acho que da importância deles, tanto da qualidade como da quantidade, como é que está sendo feito isso aqui em Blumenau, e o que tu tem um pouco de informação aí, que tu tem visto aí no Brasil também. Então, a nível de Brasil, é lamentável, né? Porque eu tenho acompanhado, agora afastada do trabalho, a falta de EPI para os profissionais de saúde. Inclusive, tem gerado um caos, né? Em alguns locais que eles não têm EPI suficiente e usam máscara muitas horas, né? Isso é nível de Brasil. Aqui em Blumenau, o que eu vou falar é a nível mais aonde eu trabalho, né? Porque eu não tenho andado nos outros postos de saúde, somente onde eu sou atendida e onde eu trabalho. Então, o que eu vejo nos postos de saúde que eu tenho visitado, né, ambulatório geral e onde eu trabalho, eu acho que Blumenau, os profissionais abraçaram muita causa, né, quando começou a pandemia. Porque naquele momento, eu vou citar por mim, tá? A minha prática com pandemia. Eu nunca vivi uma pandemia como essa da Covid, né? Para mim, também foi uma experiência nova e única, porque o H1N1 não foi o que está sendo Covid, né? É um vírus que ele assusta pelo índice da morte, ele assusta pelo índice de contaminação altíssimo, né? E o que tem se feito no nosso local de trabalho, principalmente no meu, que eu acho que até é um elogio, e é o ambulatório geral aqui da Ipava Central, que eu tenho observado, porque eu sou atendida lá, é que os profissionais que estão na frente, eles fizeram um trabalho excelente. Uma das coisas que eu percebi o afastamento, né, o isolamento das pessoas, a distância, né, de um paciente para o outro, só entra um por vez na unidade, é feita uma triagem na recepção. No meu ISF, a médica que trabalha junto com a equipe, ela teve, assim,
uma noção muito clara daquele momento, como fazer, como proceder, né? Quanto ao IPI, a gente no início, ela nos protegeu, ela nos orientou, a médica, porque a gente foi comprar o IPI naquele momento, porque não tinha o macacão para ela como médica, nem para o enfermeiro, que ficava na triagem com os casos de maior risco, que o sintoma era respiratório, né? Então, o que essa médica fez no ISF eu achei excelente, porque ela separou uma sala só para sintomas respiratórios no atendimento. A outra sala foi feito um acolhimento de outros acolhimentos, que eram outros sintomas não respiratórios, né? A farmácia, a gente fez um isolamento bem legal ali na frente, porque também não tem vidro de proteção no balcão. A parte onde se atende o paciente, onde ele chega ali no balcão para o administrativo, né, que, na verdade, o administrativo ali, quem recebe o usuário, eu acho que esse foi o que mais sofreu naquele momento, porque é um profissional que ele não está dentro da área da saúde, vamos dizer assim. A Secretaria de Saúde não considera ele um profissional de saúde, aquele agente administrativo. Então, naquele momento, o único IPI que ele tinha era a máscara, né? E não foi feita uma orientação para o servidor público como você tem que se proteger perante essa pandemia. O que você tem que fazer para não pegar esse vírus? Naquele momento, nós, técnicos de enfermagem, nós não tivemos um curso, nós não tivemos uma orientação, pelo menos nós, técnicos de enfermagem e auxiliares, não. Então, a gente teve que fazer um trabalho em equipe, junto com os colegas, que foi feito de que forma nós vamos se proteger, de que forma nós vamos trabalhar no nosso ambiente de trabalho. No momento que eu sei, a gente fez contato com o sindicato, com o Sintraceb no começo, e o Sintraceb fez um trabalho muito legal de solicitar imediatamente os EPI aos servidores públicos, né? No meu local de trabalho, no início nós compramos, até o Sintraceb e a Secretaria de Saúde fornecer o trabalho, né? Como proteção individual nossa. No momento, eu não sei como eles estão recebendo os aventais, as máscaras, né? Todo o material, porque eu estou afastada. Essa é a realidade do que eu posso falar. Elfi, eu queria aproveitar isso que você falou e até pedir um relato da Carla, porque ela também trabalha em outro serviço, mas no serviço onde eu tive, tá? Eu já estive trabalhando no centro de referência do Covid e agora retornei para o centro de saúde idoso, né? E lá o que eu senti falta é que a gente não teve esse treinamento, né? Porque você não teve o protocolo organizado pela gestão, queria orientar as unidades de saúde de como atender o paciente, de como usar o EPI, de como organizar internamente os serviços, né? E também não teve um treinamento, né? Porque às vezes você tem o protocolo e não tem o treinamento, você está deixando aberto muitas coisas, porque é o treinamento que reforça isso. Então, eu queria que a Carla falasse. Só dá licença um pouquinho, Toro, uma coisa assim que eu senti muita... eu acho que foi uma falha, a parte da prefeitura na questão dos profissionais que fazem a limpeza dos postos de saúde e do ISF, né? Eu acho que ali foi uma falha muito grave, porque um vírus você não enxerga, né, o teu inimigo, você tem que se proteger de uma coisa muito perigosa que você não está se enxergando. E esse pessoal da limpeza todo, ele não teve uma orientação, né? Quem orientou foi nós, colegas mesmo, dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que faltou protocolo para os médicos, para nós, enfermagem, para os administrativos, para o pessoal da limpeza, para o pessoal que entrega medicação. Eu acho que faltou toda uma estrutura no início desse processo do Covid aqui em Blumenau. Eu acho que a gente fez o melhor que a gente pôde, mas realmente faltou isso. Carla, antes de você comentar isso, tenho aqui uma colega nossa servidora, né, e aí tá no assunto, que ela coloca o seguinte, né,
os profissionais da política de assistência têm relatado bastante preocupação com a quantidade e qualidade dos EPIs. Muitos não foram orientados como usar. São profissionais de uma política considerada essencial, que está atuando desde o início no atendimento à população de rua e famílias em situação de risco, porém, esses profissionais não conquistaram nem o direito à vacina da gripe. O olhar deve ser ampliado para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente, né? Então, esse é um relato da Cleide aí, que eu queria que você seguisse aí, Carla, por favor. Beleza. Não, a Cleide está lembrando aí, e eu acho que é certo, igual eu falei, tem o pessoal da educação que ainda está no atendimento, não está no isolamento, né? No atendimento de frente, em reuniões administrativas. Tem o pessoal da assistência social, que também está no atendimento de frente, né, que não são profissionais e que deveriam ter sido vacinados para o H1N1 aí, porque eles estavam em atendimento de pessoas. Então, você tinha que diminuir a chance dessa sobreposição de duas epidemias aí, né? Uma que é pandemia e a outra que já está mais localizada, né? E a outra condição que eu venho alertando, já pedi a fala no nosso grupo dos médicos lá, é sobre a extensão do decreto local para as pessoas com deficiência, né? Porque tem vários tipos de deficiência. Né? Eu vi na live lá em São Paulo, o governador de São Paulo, ao citar as pessoas do grupo de risco, ele citava as pessoas com deficiência. O nosso decreto aqui não tem isso. Né? Então, essa condição eu alertei, eu falei, eu implorei, só faltou implorar para que eles colocassem no decreto interno de Blumenau a liberação para home office, né, desses profissionais que fossem do grupo com deficiência. Mas isso só falando para a Karen lá, né? Não recebi até o momento, Karen, apesar de que meu contato também é muito pouco, né? Eu não recebi nenhum caso, né, de pessoa com deficiência com o Covid, né? Pessoas de grupo de risco, sim, asmáticos, né? Pessoas com doenças alérgicas, alguns profissionais, né? Algumas equipes fechadas, daí a Elf está certa, né? Nós tivemos a experiência de 40 dias, e a análise que a gente tem foi de que está faltando humildade para a gestão para fazer junto. A gestão entende que cada chefia de local de trabalho automaticamente está subsidiada a fazer todas as condutas que têm que ser feitas no enfrentamento do Covid. E não é verdade, né? A gente sabe que tem encaminhamentos, tem casos que saem né? A própria rotina, né, do enfrentamento do Covid, notifica, não notifica, né? O que notifica? A cada vez que vinha um decreto do Ministério da Saúde, né, o entendimento da gestão é que automaticamente a gente já ia fazer aquilo dali. Só que aquilo não está, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Né? Então, tem que ter todo um preparo de conteúdo, entender aquilo dali, praticar, repetir a prática daquilo dali. Né? A primeira chamada para treinamento que eu recebi foi agora para o treinamento de intubação orotraqueal, que nós fizemos essa semana. Né? Mas tudo, igual eu falo, não vem um plano, né? Nós, profissionais, não sabemos qual que é o plano da Secretaria de Saúde, né, do senhor secretário, com relação ao enfrentamento do Covid para os próximos dias. Né? Nós não temos informação suficiente, nós já pedimos via sindicato, não é dada a informação. Né? O colega Mário acompanhou algumas reuniões da gestão, não era dado a escuta da fala dele também, né? Ele vai poder colocar depois a experiência dele. Né? Porque tudo que a gente está vivenciando está sendo em cima da nossa experiência frente ao Covid. Né? E essa experiência não está sendo utilizada para retroalimentar o nosso sistema. Então, primeira das coisas, comprou EPI para quanto tempo? Nós não sabemos. Eu não sei, está chegando o EPI? Tá chegando o EPI lá na unidade. Né? Eu posso racionalizar o EPI? Não.
eu não estou em condição de racionalizar, eu não sei, eu não tenho informação nenhuma. Tá? Então, eu vou utilizar o EPI, mas, infelizmente, algumas cidades maiores estão chegando nessa condição que a Elf relatou aí, né, de que você não usa mais o EPI, né? Você vai usar um saco plástico, infelizmente, para poder te proteger do Covid. Antes de passar para o Luiz, eu queria fazer uma pergunta para ele, porque a gente falou aqui bastante da questão municipal, e eu vou ainda colocar algumas coisas, mas eu queria já que o Luiz se preparasse para já pensar como é que está essa organização do governo federal, aproveitando que tu está isolado aí com a tua família em Brasília, né, para poder, então, nos repassar algumas coisas. Mas antes disso, agradecer aí a presença do Adriano Pereira aqui, que está com a gente, Kleber, Márcio Líderes, aí com a gente também, tá? Inês, Patrícia Silva. E o Márcio traz uma coisa interessante, né? Ele disse que a Prefeitura de Criciúma divulgou o número de uma pesquisa científica sobre o Covid, que fez 500 testes e que, com isso, ele diagnosticou que 2% dos testados estavam com a doença. Então, representando que, por essa amostra de 500 pessoas, jogando para a população de Criciúma, teria 4.700 pessoas com coronavírus, né? Então, as pesquisas científicas que vão balizando. Se jogar 2% aí para a nossa população aqui, a gente vai pensar em quase 7.000 pessoas já em Blumenau. Mas falando um pouco da situação municipal, antes de eu passar para o Luiz, quero confirmar isso mesmo, né? Acho que a gestão municipal aqui na Secretaria Municipal de Saúde, ela está com uma dificuldade muito grande de organizar os serviços, né? Porque elas não conseguiram fazer os protocolos e eu acho que o mais importante de fazer protocolo é fazer treinamento. Você precisa treinar toda a tua rede. Sabendo que a gente não tem uma rede hospitalar grande, porque a gente pode até pensar, Blumenau, a gente está com 4 hospitais, né? Tem os 3 maiores e tem o pequeno, que é o da Vila. Então, 4 hospitais, a gente vai conseguir dar conta, mas a gente é referência para todo o Médio Vale. Então, se a gente tiver uma sobrecarga de casos no todo o Médio Vale, esses hospitais vão ser muito pequenos para tudo que a gente pode ter. Então, por causa disso, a atenção básica, ela se torna também essencial nisso. E ela precisa envolver a atenção básica desde o início. Eu acho que até hoje a gente não teve uma organização dos serviços para isso, um treinamento para atenção básica, e a gente está perdido um pouco nisso, né? Então, acho que falta um pouco. Eu tive em algumas reuniões dentro da gestão para tentar auxiliar e a gente tentar fornecer algumas sugestões lá, mas a dificuldade é deles escutarem um pouco do que a gente fala, porque parece que quando a gente dá uma sugestão, eles entendem como crítica. E não é, a gente não está no momento de fazer crítica, a gente está no momento de fazer sugestão, de ajudar aí a gestão a organizar o nosso trabalho e principalmente cuidar da saúde da população, né? Mas eles entendem como crítica e se retraem e não escutam mais. Então, a partir do momento que eles entendem como crítica, a gente tem essa dificuldade, né? Mas, Luiz, você que está aí do lado do poder aí, teve essa troca de ministério, né? Você que também daí acompanha muito do que acontece aqui em Blumenau e nas outras cidades, até pela rede que você tem. Como que tu viu essa troca do ministério e principalmente nas ações do combate? Porque não que eu fosse não que eu gostasse da atuação do Mandetta, eu tenho muitas críticas a como o Mandetta trabalhou no Ministério até então, perdão, mas pelo menos ele passava algumas informações, né? Ele tinha poucas ações, mas passava muitas informações. E desde a troca por esse novo ministro, nem as informações a gente tem mais. Então, o que tu tem visto aí? Qual a tua opinião da atuação do Ministério? Então, Mário, mais uma vez aí dando uma saudação aos que estão nos acompanhando, né? Destacando aí a Inês, o Márcio Líderes, da Karen, como é importante a gente se encontrar, né? E trocar ideias e os temas abordados aqui, essa questão da segurança dos profissionais, né? De saúde, né?
porque nós temos uma grande rede, uma rede de servidores públicos muito grande. Mas, assim, Mário, o que ocorre é que nós não temos presidente, né? Não temos presidente da República, ou seja, não tem uma autoridade que deveria ser, né, o grande carro-chefe, né, coordenando esse processo. Ele se nega, né? Então ele nega o problema. Desde o início dificultou muito aí com o ministro Mandetta, que tem uma proximidade com o SUS, né? Pelo menos tinha uma proximidade com o SUS, reconhecia o SUS e as suas relações, a relação com os estados, com os municípios, né? Com o CONAS e o CONASEMS, né? Que são entidades dessas duas esferas municipais e estadual, né? Agora, com a mudança do ministro, né? Que foi uma grande irresponsabilidade você mudar um time que estava dando certo. Na minha opinião, estava dando certo, né? E só foi mudado, trocado, retirado, porque discordava do presidente. Então, isso é muito grave, né? Mesmo nos Estados Unidos, lá com o Trump, né, que o epidemiologista-chefe lá discorda do Trump, expressa discordância, mas ele se mantém, né? Se mantém na coordenação do trabalho, né, porque é técnico e é reconhecido como tal, e mesmo lá não se faz esse tipo de atrocidade, né, de retirar o comandante da tropa durante a guerra, e você ainda coloca na substituição um comandante que não tem a menor experiência com essa guerra, com esse tipo de guerra, né, não tem nenhuma experiência, né, que faz as coletivas de gravata, não coloca nem mesmo o colete do SUS, né? Como o Bolsonaro também se negava a colocar o colete do SUS, porque não defendem o SUS, né? E usava o colete da Anvisa, no caso. Esse ministro não usa nenhum colete, ele tá engravatado, né? Então, eu acho assim que nós temos uma boa equipe técnica no Ministério da Saúde, eu posso te garantir que foram feitos vários concursos públicos, né? E nós temos muitos bons profissionais e comprometidos. Então, eu acho que os processos eles vêm sendo dados sequência nos processos de aquisição, de importação, né, de insumos, né, e de articulação, mas, sem dúvida, né, houve uma quebra, né, uma quebra de comando. Agora, eu acredito muito nos estados, né, eu pegar o exemplo aqui do DF, né, estão muito firmes aqui, né? Então, nada está funcionando, assim, claro que a periferia aqui acaba tendo mais movimento, mas você vê todos os serviços fechados, né? Serviços né, de aglomeração. Abriu-se alguns serviços, né? Mas shopping, essas coisas, igreja, escolas, né? Então, eu acredito que nós vamos depender muito dos governadores, né, da posição dos governadores. O Nordeste a gente vê que está bem unido, articulado, né, e quase não unissono no seu trabalho. E agora a pressão, né, esse desserviço do presidente da República, né, que agora ainda criou mais uma crise muito séria, porque o Ministério da Justiça era muito importante nesse processo, vocês sabem, né, de todo a população encarcerada, né, que precisa de um trabalho específico, né, e que a saúde atua de forma articulada. Então, mais um episódio em que o chefe do Executivo Federal, o presidente da República, e não fala sobre o assunto, né, não ajuda, não contribui, muito pelo contrário. Então, só para concluir, eu acho assim eu tenho contato com servidores, tal, eles estão tocando o trabalho, independente mesmo até do ministro, né, mas gerou uma insegurança muito grande, né, um medo muito grande, porque são pessoas que são alheias ao SUS, não tem história no SUS, né, e inclusive o general que está assumindo a secretaria executiva do Ministério, que é o vice-ministro. Então, assim, realmente uma insegurança, uma instabilidade que dificulta, assim, né, os processos que precisam de urgência, né? Então,
Sigo acreditando na pressão da sociedade, como é feito em Santa Catarina, tem um movimento muito forte aí, né, para que o isolamento continue, né, mesmo que o governo abra, mas que as pessoas não saiam de casa, né? Então, essa é a minha contribuição, Cátia, nesse sentido. Ok. Eu vou ler aqui uma contribuição aqui de mais algumas pessoas, né? A Tassiana coloca, né, como é que está a questão do hospital da FURB, né? E se os acadêmicos de medicina ou de outros cursos de saúde, qual a perspectiva deles contribuir na contenção desse atendimento à pandemia, tá? Aí a Carla depois responde, né? E a Marilei, ela coloca que ela primeiro agradece aí as informações importantes, né, que tem que buscar fontes alternativas para informação, especialmente diante da falta de orientação da administração municipal. Ela é servidora também, e que ela vê um silêncio que impera, que isso está difícil de entender essa postura. E aí depois ela coloca aí para colaborar que a gente tem tarefas importantes para combater o avanço da pandemia, e, por outro lado, ao mesmo tempo, tem que preocupar com as saídas de médio e longo prazo. Nesse sentido, temos alguma informação sobre desenvolvimento de uma vacina? Tá? Então, essa é a pergunta da Marilei. E a Santuza coloca aqui a importância de que ainda no serviço dela realmente faltou os treinamentos com relação à EPI, né? Mas é isso. Então, Carla, vamos responder as nossas perguntas aí, por favor. A Universidade Regional de Blumenau, a FURB, né, para quem está vendo de longe aí essa live nossa, né, ela tem aproximadamente 500 estudantes, né, a universidade está acompanhando o decreto do governador Moisés, suspendeu a aula e está fazendo alguns momentos, né, de aula por meio remoto, né, usando metodologias, né, de vídeo, né, conferência e tudo mais. O último semestre da medicina permaneceu ativo, trabalhando, que eles estão fazendo o teleatendimento, né, que é aquele 156, né, da prefeitura. Então, foi uma parceria, né, da universidade, e mantendo os estudantes do último semestre, até para poder preservar a formatura deles também, né? E também a ansiedade deles. Naquele momento eles não podiam estar circulando, mas aí estão fazendo esse atendimento. Né? E a 11ª turma também, né? A 11ª fase, desculpa, 11ª fase também retornou gradualmente às atividades também, parece que de aulas agora. O restante do curso está em atividades remotas, igual todo mundo, né? Algumas atividades nossas de extensão, como o PET Saúde Interprofissional que nós temos, né? Os projetos de mestrado, eles têm continuado o que pode, né, de atividade, principalmente nessa parte de manter informado o público, né? Então, se o pessoal acompanha lá pelo Instagram da FURB, tem várias atividades, o Corona Fest, né? Eu acho que Corona Fest é uma da atividade do pessoal da educação física, né? Então, tem vários projetos, tem várias dimensões da universidade, que mesmo sem a aula presencial, estão sendo desenvolvidas, né? E a gestão da universidade participa com a gestão pública do comitê de crise também. Né? Nós não temos nenhuma notícia que seja mais eficaz de vacina, né? Todos os colegas pneumologistas, o pessoal das vacinas falam que o tempo para vir uma vacina vai de 1 ano e meio a 2 anos. Né? Segunda coisa, está para confirmar se está acontecendo mutação do vírus. Se ocorrer mutação do vírus, está ocorrendo mutação do vírus, fica mais difícil, porque para cada mutação do vírus você tem que fazer uma vacina, né? E teve a pergunta também eu esqueci agora, vou voltar lá depois na Clarinha, e é uma pergunta dela. Carla, então procura isso ali, passar um pouco para o Luiz para falar um pouco desse tempo para produzir a vacina.
ou para a produção, porque aí ele fala e depois você já vai procurando essa pergunta aí a mais aí. Queria deixar uma provocação para a Elf também, que eu sei que ela é vacinadora, né? E ela deve estar acompanhando o grupo de vacinadores. Eu queria que ela colocasse depois como é que está sendo a conversa e a ansiedade dentro do grupo de vacinadores do Luiz também, tá? Eu posso falar um pouquinho sobre a vacinação? Então, posso falar, doutor? Pode. Então, assim, quanto à vacinação, quem está assistindo e quem vai assistir depois, uma das coisas importantes em sala de vacina é lembrar aos pais, a comunidade, né, que a vacinação, de modo geral, as vacinas de rotina, elas continuam sendo feitas, né? Não é só a campanha da gripe. É importante as pessoas lembrar de vacinar seus filhos, os pequenos, né, para a gente não ficar com tanta criança em atraso, porque hoje se foca muito na vacina da gripe, mas nós temos aí a febre amarela, né, nós temos o sarampo, nós temos que cuidar com a dengue, né, tem outras doenças além do coronavírus, né, além do Covid. Então, assim, levem seus filhos para vacinar, né? Coloquem máscara, os pequenininhos. Esses dias eu estava no ambulatório geral, eu vi uma mãe, né, na espera para vacinação com a criança, com a máscara, super importante ter essa consciência, né? Continuem a vacina, vacinar seus filhos. É muito importante não ter essas crianças com vacina em atraso, porque o coronavírus, ele está surpreendendo, né? Porque no início todos falavam nos idosos, né? O risco de morte em idosos. Hoje, se você acompanha nos jornais, não é só questão de idosos. Nós temos crianças, nós temos gestantes, nós temos adolescentes, né? A grande maioria entre 30 e 39 anos aí com Covid em UTI. Né? Hoje eu estava acompanhando os jornais, aí, o número altíssimo, né, de óbito nessa faixa etária. Então, os vacinadores estão aí trabalhando em salas de vacina, eu tenho observado, né, os da gripe estão sendo tudo agendados pelo pronto, para não ter o acúmulo das pessoas nos postos de saúde, mas a vacinação de rotina das crianças e de adultos continua. Então, é importante as pessoas procurarem a sala de vacina protegidas, né, com a máscara. De preferência, eu acho importante o usuário ligar para o seu posto de origem, né, e ver qual é o horário que menos pessoas estão agendadas para a gripe, para levarem essas crianças no horário que não tenha tanta demanda em sala de vacina no momento. Eu acho que isso também era uma ideia boa para a gente não ter tanto risco da transmissão de vírus aí, né, no ar e nas pessoas aí, para não ter risco de contaminação. Mas eu acho muito importante essa vacinação e não ficar em atraso. Ok. Luiz, pode falar um pouquinho dessa produção da vacina, né? Para a gente poder começar a pensar em encerrar essa live, para a gente também ok, não. seguir nossa vida. O que eu acho que vale destacar, a Carla já apresentou ali o quadro, nós temos aí várias iniciativas no mundo, Estados Unidos e mesmo na China, né, Europa, né? O Brasil contribui muito com esse esforço, e a OMS lançou agora a Aliança Global, né, para acelerar esse processo. Então, com esse esforço global que foi lançado e que o Brasil, infelizmente, ficou de fora, né, seguindo também aí a orientação dos Estados Unidos, o Brasil não participa da Aliança Global, lamentavelmente, desse esforço. Ele não participa oficialmente, mas os centros de pesquisas, né, continuam atuando de forma colaborativa, né? Então, eu acredito, sim, numa vacina, né, para a próxima temporada, aí, né, para essa... Né, a gente leva um ano e meio, né, Carla, para desenvolver uma vacina, mas já há, né, processos bem avançados e eu acredito, sim, né, numa vacina, se nós tivéssemos nos antecipado, né, e não faltaram sinais nesse sentido do coronavírus já circulando, né, a gente poderia já ter tecnologias, né, e mesmo uma vacina mais adiantada, digamos assim, para ter uma vacina num tempo menor. Mas com essa aliança global, que envolveu mais de 120 países assinando, né, e colocando recursos, né,
eu acredito sim numa vacina, né, para a próxima temporada, né? Agora é como a gente tem falado, isolamento, né? Reduzir a transmissão, né? E suporte aos pacientes que agravam, né? Nós não temos medicamentos, só para concluir, cara, nos estudos mais recentes em relação à hidroxicloroquina, né, e a cloroquina, mesmo associado à azitromicina, né, em várias experiências em Nova York, mais recentes, em 28 hospitais, né, não houve qualquer evidência assim, de melhora dos pacientes, né. Existem algumas terapias sendo testadas, né, promissoras, mas medicamentos mesmo, não há medicamento nesse momento que se possa indicar, né? O Ministério da Saúde ele baixou uma portaria, baixou uma nota técnica, né? A nota técnica número 5 do Departamento de Assistência Farmacêutica, que permite o uso de hidroxicloroquina, né, em pacientes internados em forma grave, a critério médico. Tá bem. Antes da gente fazer a nossa rodada final aí, né? O Edilamar Mioto parabeniza a Elf, né? Que foi muito bem lembrado, né? Que muitas vacinas de crianças em atraso, que nós, a Agenda Velha, estamos em sala somente para as vacinas de rotina, né? Então, ele agradece aí, parabeniza a Elf. O Paulo Rodrigues fala da questão da vacina H1N1, que muitas vezes tem faltado, que já faltou na cidade, estão fazendo chamado, né? Bom, eu vou fazer minha última fala, depois a gente abre a rodada aí para vocês, né? Para mim, eu acho que lembrar que a quarentena ela é importante, como a Alessandra Souza aqui colocou no chat aqui, que às vezes a liberação do comércio, a liberação dessa... O Luiz não está aqui algumas semanas e o que a gente tem visto nas ruas é muito preocupante, viu, Luiz? A gente aqui tem visto um movimento muito maior, muitos dos comércios já reabriram, né? Essa semana teve um vídeo lamentável de um shopping aqui que abriu com música, tapete vermelho, uma cena muito lamentável mesmo, botando em risco um monte de pessoas com isso. Então, a gente tem essa preocupação e a Alessandra lembra bem disso, né? Eles estão abrindo disso e o uso da máscara como individual na cidade dá uma falsa sensação de segurança. Então, a gente acha que por estar saindo de máscara eu estou seguro e não vou mais adoecer. E isso é uma mentira. A gente pode até reduzir um pouco a questão da transmissão, mas ele ainda é um problema, né? Então, acho que a quarentena é importante, esse distanciamento social e a quarentena de verdade a gente deveria fazer. Infelizmente, a gente, eu acho que vai retomar a nossa curva, porque o contato ampliou muito. E aí, acontecendo disso, a gente teria que a Secretaria Municipal de Saúde, estadual e o Ministério da Saúde estivessem operando de uma forma mais coordenada, porque às vezes eu não vejo essa coordenação e tenho visto os servidores, às vezes, desamparados dos seus locais de trabalho e com isso, consequentemente, põe em risco a saúde da população, né? Porque se o profissional adoece, a população também vai adoecer, porque ele não vai ter assistência. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. E fico preocupado porque eu acho que a rede hospitalar pode não dar conta, né? E quando saturar essa rede hospitalar, é aí que o número de mortes pode começar a aumentar. As pessoas às vezes pensam assim, mas Blumenau não teve nenhuma morte, é porque a nossa rede hospitalar ainda não está saturada. O paciente que precisa de UTI hoje, ele tem a UTI disponível, mas com o aumento do número de casos, se eu tiver infectado e precisar da UTI hoje não tiver só para daqui 2 dias, talvez esses 2 dias façam uma diferença enorme entre a vida e a morte. Então, ainda a gente não tem uma rede saturada e por isso que a mortalidade aqui, o número de óbitos em Blumenau ainda não aconteceram ainda e por isso essa falsa sensação de segurança. Então, deixo a palavra aberta para a gente aí se despedindo, né? A gente já está com 1h10 de live, né? À vontade aí. Só queria agradecer, pegando a carona do Cato e deixando um abraço a todos.
em particular aqui os parceiros aqui da live, a Carla, a Elf, o Maricato. Foi uma bela iniciativa, acho que a gente pode repetir daqui uma semana, eu acho que é legal, a gente pode ter uma live semanal e eu ficar assistindo, né, e ter outros convidados, né, ter aí outras perspectivas, como a questão dos pequenos empresários, né, dos trabalhadores, a questão do desemprego, né, todo esse quadro, além do sanitário, decorrente também do sanitário, que eu acho que é importante, né, a gente garantir renda para os trabalhadores, garantir assistência para quem está desamparado, né, para quem não tem condições de trabalhar hoje, né, ou está sendo demitido. Então, Cato, assim, o que eu acho é que a gente está colhendo um fruto positivo, tá, do isolamento, né, da quarentena, né, e a gente tem que manter o movimento para que isso se mantenha até maio, né, vai até meados de maio, pelo menos. Alguns países aí estão, né, começaram antes de nós, estão ampliando a sua quarentena. Então, acho que a luta nossa é para manter o isolamento, né, e tem vários grupos trabalhando nesse sentido. Então, defender o isolamento é defender a vida. Obrigado a todos aí pela audiência. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer quem esteve com a gente, né, acompanhando aí as discussões, as falas. E eu gostaria também de dizer assim, lembrem de lavar as mãos, né? Porque álcool e gel, você vai no mercado, você passa, você vem para casa, você tira a máscara, joga a máscara, não lava a máscara, né? Reutiliza essa máscara novamente sem lavar. Então, se você parar para analisar, é uma maneira de ficar contaminando, né? E um acaba contaminando o outro, e quando vê, está essa pandemia aí. Então, assim, é importante a máscara, mas lembre da água e sabão, né? A água e sabão é excelente para matar o vírus. Então, eu agradeço a todos, né? Agradeço essa equipe boa aí que trabalhou com a gente agora, esse horário. E eu gostaria de dizer que qualquer coisa a gente está à disposição aí de todos, e obrigada a quem acompanhou a gente. O que me preocupa hoje, né, é as pessoas que não têm salário, que o governo paga R$600 e tem aluguel e falta de comida, né? E assim, a gente, eu acho que está no início de uma grande guerra. É essa palavra que eu acho que a gente tem que usar. O desemprego vem, mas a morte também pode vir, entendeu? E às vezes está muito perto da gente. Então, assim, vamos se cuidar, vamos se proteger, vamos cuidar do outro, vamos cuidar dos nossos profissionais de saúde, que também têm família, né? E vamos falar, orientar, e estamos juntos no que a gente puder ajudar aí. Abraço a todos. Carla, antes de você se despedir, eu queria... A nossa colega aqui, a Santuza, colocou uma pergunta, tá? Para a gente poder comentar um pouco, que eu até tinha perdido aqui no número de comentários, e que ela colocou o seguinte: será implementado um hospital de campanha no CSU Fortaleza, sendo que é um imóvel que tem inúmeras adequações e manutenções para serem feitas, com questões de ligações elétricas, sanitários, divisórias para o consultório. Enquanto a 1 quilômetro temos a estrutura do hospital universitário fechado. Alguém poderia comentar e trazer alguma reflexão sobre a situação? Então, tu comenta ali, já faz a tua despedida aí, a gente já atende aí a nossa colega aí. Eu já ia comentar, porque eu também vi o comentário do Cláudio Piloto ali logo abaixo, né? Que ótimo que os gestores estão vendo nossa live, né? Fiquei muito feliz com isso. Né? Então, e eu acho que a resposta da Santuza, né? O Cláudio Piloto falando que é uma mensagem errada, né? Colocar esse fato, mas o que a gente tem passado é a instalação, né? A fala de uma instalação de tendas nos ambulatórios gerais, né, para fazer o atendimento externo aos pacientes respiratórios. Só que a gente não sabe que tenda é essa, não sabe o tamanho que vai ser, não foi feito, de novo, não foi feito nenhum informe para os profissionais daquela localidade.
né? Quem é que vai atender? Como é que vai ser colocado esse atendimento do lado de fora? Se complicar, para que sala vermelha você vai levar esse paciente? Né? Eu fiz treinamento de intubação orotraqueal. Para quê? Sou eu que vou estar lá no atendimento do lado de fora? Nós não sabemos de nada. Né? E passa para nós que a nossa mensagem não é errada. A nossa mensagem é a mensagem da falta de informação da gestão municipal de Blumenau, e deve estar acontecendo em todos os municípios por aí afora, principalmente aqueles que têm mais de 100 mil habitantes. Né? A última recomendação que eu tinha antes esquecido, que era a pergunta da Karen sobre a questão de recontaminação. Né? O que a gente sabe, igual a gente falou, nós estamos enfrentando esse vírus, nós estamos aprendendo qual que é a história natural desse vírus, né? Falando igual o nosso ex-secretário, ex-ministro da Saúde, né? Nós estamos entendendo a história natural desse vírus, como é que ele se comporta, como é que a gente reage. Se ele muda de forma, é outra história natural para essa mudança de forma também. Né? Então, eu fico com a fala do nosso diretor da Organização Mundial de Saúde. Ele falou, nós vamos enfrentar esse vírus por muito tempo ainda. Nós não temos informação suficiente para falar do enfrentamento. Então, provavelmente, nós vamos viver em entrada e saída de quarentenas. Então, estabelecer um plano lógico já é uma grande chance, agora que a gente já tem quase 2 meses de experiência do vírus. Né? Então, eu fecho de novo com esse pedido aí, então. Cláudio Piloto, leve para o secretário Winneton. Nós queremos número de pessoas servidoras atingidas pelo vírus. Nós queremos taxa de ocupação dos leitos. Nós queremos qual que é o plano de enfrentamento do coronavírus a partir dessas tendas ambulatórias gerais. Se vocês nos informarem, a gente não vai fazer mensagem errada aqui. A todos que vieram para a live, eu adorei, Mário Cato, obrigado pelo convite, isso aqui foi demais. Né? Eu acho que nós temos que fazer mais, porque nós é que temos que nos proteger, nós profissionais, nós servidores, nós é que fazemos o atendimento no dia a dia, né? Então, muito obrigado, com carinho, né? Como diz a Elfi, continue lavando as mãos e usando a máscara, mas continue mantendo distância, gente. Se não precisar, não saia de casa. Do marido? Tá bom. Bom. Eu que agradeço a vocês, né, pela presença, né? Então, agradecer ao Luiz, a Elfi, a Carla, né? E agradecer principalmente quem acompanhou a live aí. Eu vou pedir para compartilhar, porque essa live vai ficar gravada, então, para que possam assistir também, porque a gente entende que informação é um grande remédio, né? É uma grande forma da gente nos prevenir, né? Então, a informação transforma, né? Então, eu acho que a gente vai repetir essa experiência assim, eu acho que a gente tem uma temática a abordar, e aí a gente acho que vai ter que juntar o pessoal do serviço social, da administração, economista, porque a gente tem que trabalhar o que a gente tem que ofertar à população de suporte social, econômico, tá? Porque às vezes a gente traz essa discussão só no âmbito da saúde, né? Mas a gente tem que entender que a questão econômica ela está intrinsecamente ligada, mas ela não pode ser maior que a questão de vidas. Então, mas a gente não pode deixar de lado isso. Então, a gente vai organizar uma nova live, ampliar um pouco esse espectro, não ser só da saúde, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o coronavírus aí para a gente. Então, obrigado a todos, um grande abraço, um grande beijo, tá? E a gente se encontra em outros momentos, tá? Tchau. Tirou de lá? Acho que sim. A gente